Olá, este é o Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O tema deste episódio é extremamente atual: saúde mental no trabalho, especialmente porque entra em vigor hoje, dia 26 de maio, a obrigatoriedade da NR1, que passa a exigir das empresas a identificação e a prevenção dos riscos psicossociais. Estamos falando de fatores como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho, questões que impactam diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores e também a produtividade das organizações. Para conversar conosco, recebemos hoje Anderson Rodrigues dos Santos, gerente de pessoas e projetos da Copimed, Cooperativa de Trabalho dos Médicos do Rio Grande do Sul, que vai nos falar o que é a NR1. Então, Anderson, para começar, o que muda na prática das empresas com a validade da NR1 e o que é a NR1? Prezado doutor Nogueira, na prática, né, a atualização da NR1 com relação à saúde mental, ela vigora a partir dessa data com as questões psicológicas, né, os riscos psicossociais, que anteriormente essa normativa ela privilegiava, né, ou ela tinha como foco principal as questões que estavam relacionadas à segurança do trabalhador com relação às questões, vamos dizer assim, físicas, né, as questões biológicas, né, e os riscos químicos ali, né, onde eram resguardadas as questões por EPI, aquilo que poderia gerar algum tipo de situação ou dano ao trabalhador nesse sentido. Tipo intoxicações. Exatamente, né? Pérfuro cortante, alguma outra situação que poderia aferir a integridade da saúde do trabalhador. Mas, ao longo dos anos, a gente vem percebendo que outras questões de saúde, né, mental estavam ali associadas. Dentro desse foco aí é que a nova normativa, a atualização da normativa, né, vem a ajustar essa questão para que a gente tenha cuidados, né, advindos com relação aos riscos psicossociais que a gente vê num crescente ao longo do tempo, né? Falando especialmente aqui do Rio Grande do Sul, a gente vê aí um crescente a partir da pandemia e pós-enchentes também, né, riscos emocionais e psicossociais que as pessoas vêm enfrentando pelo um elevado nível de estresse, né, e outras situações associadas. Com isso, a gente tem aí essas questões de resguardar o trabalhador nesse sentido, evitando situações de ansiedade, de estresse, né? E principalmente questões relacionadas ao burnout aí, né? Que a gente precisa ter uma atenção especial. Sim, porque o burnout, a causa dele é o trabalho, né? O excesso de trabalho, a cobrança, né? As chamadas metas, né? Então, a partir de agora, quer dizer, na verdade essa lei ela é de 1978, mas ela está sendo colocada em fiscalização a partir de hoje, né? Exatamente. Anteriormente eram só validadas e fiscalizadas as questões, né, que estavam relacionadas à saúde física, né? A partir dessa data entram, né, todas as questões relacionadas ao risco psicossocial que precisam ser validadas, né, por profissionais capacitados, né, o pessoal de segurança do trabalho, os engenheiros nesse sentido que vão avaliar os riscos também e vão, né, junto com as equipes de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, fazer uma avaliação através de escala e instrumentos validados com relação aos riscos que aquela empresa tem, para que se possa gerar um plano de ação que vai minimizar, mitigar os riscos psicossociais que estão ali associados àquela atividade, né? Aquele trabalho. Então, falando especialmente com relação aos riscos da saúde, anteriormente se tinha um cuidado, né, com relação às questões de materiais contaminados, perfurocortantes, né, risco de queda, algumas situações que barulho estavam... também exatamente, tinha, né? Media-se... Exatamente.
e as questões que estavam muito relacionadas à questão postural ali, né? Que a gente tinha muito desse olhar, né? Com relação ao posicionamento dos profissionais, dos movimentos todos que eles iam exercer na sua atividade. A partir de então, a gente tem essas outras questões que estão relacionadas. Vamos pensar o cenário da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais envolvidos, né? Eles têm muito contato com as situações de morte, né? Isso gera um estresse, geram algumas questões emocionais que precisam ser observadas e cuidadas, né? Outras questões que estão relacionadas também, né? Se tinha muito, né, a questão desses cuidados com a estrutura e com o cuidado do paciente, mas não se tinha esse cuidado com as questões do trabalhador ali naquele ambiente. No sentido hoje, né, a gente tem vamos dizer assim, um escalonamento com relação aos cuidados dos indicadores, né, de tempo de atendimento, indicadores de qualidade do atendimento, volume de atendimento, valores com relação a atendimentos e também metas a serem atingidas por profissionais, inclusive os médicos. Então, isso gera uma cobrança e pode gerar uma pressão que vai gerar maior estresse, que vai gerar maior ansiedade e, inclusive, né, as questões principalmente dos plantões, né, do acúmulo de plantões para médicos, enfermeiros, né, e outros profissionais relacionados ao ambiente de saúde nos hospitais e clínicas que geravam uma sobrecarga, geravam aí falhas também, inclusive nos atendimentos e na assistência, justamente pelo excesso de trabalho que esses profissionais eram submetidos. Então a gente ouve hoje, é comum sempre, né? Agora vem o inverno. Então as doenças de inverno, os atendimentos de emergência sempre estão com uma sobrecarga 2, 3 vezes mais que a sua capacidade. Então, por exemplo, na área vermelha tem 10 leitos, mas tem lá 30 pacientes para serem atendidos. Então tem 10 leitos equipados com carro de parada, todos os equipamentos necessários para atender 10, só que tem 20 pacientes naquele estado e o profissional tem que atender. E justamente a infraestrutura de saúde, né? E aí a gente não está falando só da saúde pública, a gente também está falando da saúde suplementar, da saúde particular. A estrutura, ela é, né, pensada para um volume de atendimentos. E justamente como tu coloca, em alguns momentos se tem picos de atendimento, né? Mas também não se tem um aumento das equipes. E aí é onde a gente está falando de sobrecarga. E muitas vezes profissionais que são acometidos de alguma situação de saúde, né, física ou mental e são afastados do trabalho, geram que, né, outros profissionais precisem dar conta daquela demanda naquele período. Então isso também é uma questão posta no serviço de saúde, né, de quem cobre quando, né, existe uma deficiência nas equipes, quem vai cobrir esse plantão, quem é que vai substituir esses profissionais, e isso está relacionado muito às questões de sobrecarga de trabalho e de ansiedade dos trabalhadores que estão ali no serviço de saúde. É que tu colocaste bem, tem um divisor de águas que é a pandemia. A pandemia é uma situação mundial. Nós aqui no Rio Grande do Sul, além da pandemia, as enchentes. Então o que aconteceu? Houve uma sobrecarga que está identificada com indicadores, por exemplo, o aumento da ansiedade, da depressão. Nós temos os dados recentemente do IBGE, que confirmam que aqui no Rio Grande do Sul houve uma demanda, ou seja, há uma necessidade de aumentar serviços capacitados para isso. E pela NR1, dessa lei que ela notifica, ela se constata que a maioria dos atestados e os pacientes que vão para o INSS são por causa de saúde mental. Então, a partir da lei, a saúde mental dos funcionários da empresa é responsabilidade da empresa. E o que a empresa vai ter que fazer? Um ponto importante da gente observar, né, e não dá para a gente generalizar, e às vezes a desinformação vem gerando uma confusão no ambiente corporativo, digamos assim,
Porque a saúde mental ela é uma preocupação da empresa, mas ela não é de total responsabilidade da empresa, né? A empresa ela deve, sim, né, a partir do levantamento dos riscos psicossociais que estão associados à atividade de trabalho, observar esse trabalhador e acompanhar as situações. Mas é de responsabilidade do trabalhador o tratamento, né? E também a evolução no sentido de qualidade de vida nesse sentido. Uma das preocupações maiores que a gente tem, né, nesse sentido, e por essa interpretação às vezes generalizada e um pouco subjetiva, é justamente a questão principal, né, que a gente gosta de destacar aqui, que são as questões de assédio, né? O que é assédio? Então é importante que as empresas esclareçam com relação, né, ao que é o assédio moral, o que é o assédio sexual, tanto para as suas lideranças, né, quanto para os seus trabalhadores, evitando assim mal entendidos e qualificando a comunicação e a postura desses profissionais do ambiente de trabalho. Isso é um ponto muito relevante que precisa ter uma atenção importante de todas as instituições nesse sentido. Porque a comunicação, né, clara, respeitosa, ela precisa ser prioridade, ela precisa ser cada vez mais capacitada e desenvolvida. Parece óbvio, mas não é. Muitas vezes a comunicação distorcida, uma comunicação que parece ser direta, soa e é interpretada de modo assediativo, né? E gera uma pressão sobre aquele trabalhador que às vezes não tem a devida condição para realizar a sua atividade, né? Mas é cobrado por resultados. E isso a gente precisa observar e orientar tanto as lideranças, né, com relação a isso, os trabalhadores, para que trabalhem em conjunto na melhoria das qualidades, na melhoria da estrutura e construam resultados. Não adianta a gente exigir de forma excessiva, que aí vai caracterizar, com certeza, né, uma situação de assédio, se isso for também algo que acontece com uma recorrência, né, e etc. Então é importante observar o perfil das lideranças e o formato de comunicação dentro da cultura daquela instituição. Pois é. Agora o seguinte, para dimensionar isso, a NR1 ela prevê uns questionários, não é? Sim. Então gostaria que tu falasse, explicasse, porque há uma desinformação sobre o assunto muito grande. Como são esses questionários? Quem aplica esses questionários? Os questionários, eles têm aí, eles são estruturas validadas, né? E tem diferentes modelos, né, de questionários que vão ser aplicados e podem ser aplicados por empresas, né, que são responsáveis pela saúde do trabalhador, né, da saúde ocupacional, por estruturas e serviços que são prestados por segurança do trabalho, no sentido de avaliar as questões de ergometria e todos os outros pontos, e também as questões de saúde. O que é ergometria? É o posicionamento, né, para que evite lesões ao exercer a atividade de trabalho. Então, a ergometria é o posicionamento correto para realizar aquela atividade sem que eu cause algum tipo de lesão, né? O trabalhador, ao exercer, fazer um movimento, possa se lesionar no ato da sua atividade, do seu labor ali. Tá, mas esses questionários, eles já existem. Já existem. Eles são baseados em protocolos internacionais. Exatamente. Tá, mas quem aplica esses questionários? A aplicação do questionário, ela é recomendada, né, que seja feita por profissional de saúde validado, né, no caso os psicólogos. Mas o questionário pode ser feito, pode ser encaminhado para o preenchimento automático. Existem alguns aplicativos, algumas ferramentas para o envio e preenchimento, mas a avaliação desse questionário obrigatoriamente tem que ser feita por um profissional capacitado, que vai aí, a partir da interpretação desse questionário, definir a escala de risco psicossocial. Né? Essa escala, em geral, de 1 a 5, ela vai determinar se existe o risco alto, né? E qual a gravidade desse risco, para que se estruture os protocolos, né? Para evitar essas situações e também de como conduzir determinadas situações dentro das instituições. Mas se essa instituição, vou dar um exemplo, uma hipótese, comprovadamente ela tem falta de proteção ao seu trabalhador. Sim. Quem é que vai notificar? O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. Tá, ele notifica.
E aí ele exige que a empresa tome as devidas providências. E a empresa, além das devidas providências, ela precisa também apresentar, né, no seu PGR ali, né, ela já tem que ter essa estrutura pronta. Isso a ANR prevê, né, que dentro da estrutura do programa de gerenciamento de riscos da empresa, né, que é determinado dentro da normativa da ANR1, já esteja ali previsto o seu programa vamos dizer assim, de controle e redução dos riscos psicossociais. Tá, mas vamos dar um exemplo. A empresa não tem isso. Aí o Ministério Público, através dos seus fiscais, o Ministério do Trabalho, vai dizer, a empresa tem um período para se adaptar e se qualificar para isso. Exatamente. Digamos que esse período já vigora a partir dessa data, né? Então, a partir de hoje, as empresas já devem estar organizadas com relação a isso, né? Isso. E como é que essas empresas recebem essas informações? Qual é o acesso que eles têm? As informações já estão disponibilizadas, né, através do Ministério do Trabalho, né? As notificações vieram sendo feitas ao longo do período, né, para que houvesse essa construção. E também, né, as empresas de saúde ocupacional, né, que as empresas obrigatoriamente já tinham a estrutura relacionada à NR1 e segurança do trabalho, elas já também orientaram, né, as empresas que eles prestam serviço já vinham notificando da necessidade de atualização. Tá. E caso a empresa não cumpra com aquilo que é exigido, está previsto na NR1 multas. Exatamente. Tá, essas multas elas vão, eu gostaria que o senhor nos corrigisse, de R$600 até R$67 mil, confere? São multas, né? Elas têm uma questão importante. Tem que ser observada também a gravidade conforme o risco psicossocial. E aí as multas vão sendo, né, conforme também o número de empregados e o porte dessa empresa. Então elas têm essa variação ali de entre R$670 aí, chegando a R$12 mil ali, dependendo da recorrência e de quantos colaboradores estão envolvidos nessa situação. Tá. E outra coisa, pelo que eu observei, essas notificações servem para todo e qualquer tipo de empresa. Sim. Então aqui nós estamos num programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e existem empresas individuais de médicos, por exemplo, que a empresa é ele e a secretária. Sim. Então só tem uma única funcionária. Também vai passar por toda essa situação colocada anteriormente. Lembrando que a NR1 ela é uma normativa derivada da CLT, né? Então ela traz essa questão se esse empregado está, né, contratado pelo formato CLT, né, a empresa deve se adequar à normativa. E no caso das empresas PJs, as pessoas jurídicas, como é que fica? Isso também está associado, né, de certa forma, porque as questões de assédio, elas não são só vinculadas às relações de trabalho, né, elas estão relacionadas, né, como uma situação de modo geral. Então é importante que sempre que haja uma relação de trabalho, né, sejam respeitados e estruturados, né, essas questões, principalmente das relações dos trabalhadores naquele ambiente. Sejam eles empregados, prestadores de serviço, né, ou, vamos dizer assim, parceiros de trabalho que, né, em algum momento dividem um ambiente, esse ambiente precisa ser seguro para que ali as atividades sejam realizadas. A NR1 ela exige um programa de gerenciamento de riscos, né, o PGR. Na prática, como é que esse programa funciona? Esse programa funciona baseado nos questionários? Exatamente. Pode ser que sejam exigidos, vamos dizer assim, conforme o número de colaboradores, vão ser aplicados os questionários para definir a escala de risco psicossocial ou vão ser realizadas entrevistas por psicólogos, né, qualificados para fazer essas entrevistas para validar esses riscos. Ou as duas coisas associadas. Vamos dizer que os questionários apontam um risco alto com relação às questões psicossociais daquele ambiente.
muitas vezes a gente precisa chamar os profissionais para entrevistar todos os colaboradores ou uma amostragem para confirmar se o resultado do questionário é válido e a urgência de aplicação, né, no sentido de planos de ação para que a gente possa mitigar esses riscos naquele ambiente. Então teria que ser feito um mapeamento, por exemplo, do estresse, do burnout, do assédio, né, que não é tão fácil, né, para fazer isso, né? Por isso que é importante reafirmar, né, a necessidade de profissionais qualificados na interpretação desses questionários. É importante a atuação de profissionais qualificados na interação, né, com as lideranças e com as equipes para avaliar os riscos daquele local, né, justamente porque isso tem uma questão muito subjetiva, elas são difíceis, às vezes, de identificação. Não são tão claras nem para as pessoas, né? As pessoas muitas vezes estão estressadas ou depressivas e elas não conseguem se colocar e analisar nesse formato. É que muitas vezes o trabalhador, né, o empregado, ele tem vergonha de falar para o seu superior: olha, eu estou deprimido, eu estou com ideação suicida, eu não aguento mais, eu estou numa estafa, né, porque o burnout é uma estafa do próprio trabalho. Aí o risco que o trabalhador, o empregado tem, ele tem medo de ser demitido. E aí? Esse ponto, né, de entendimento das instituições, né, com relação às doenças, né, que estão associadas à saúde mental, e um dos pontos que a NR traz é justamente da mudança de percepção, né, da forma com que as lideranças precisam acolher esse trabalhador, né, para que ele haja uma comunicação segura ali e ele seja direcionado para um tratamento, né, e seja direcionado para os serviços de saúde que vão dar conta daquele mal-estar que ele está sentindo naquele momento e para que ele continue, né, e retorne ao trabalho de forma, vamos dizer, mais seguro do que antes, né? Para que também se entenda que às vezes a doença de um dos trabalhadores está comunicando uma situação do ambiente e que pode ser melhorada. Eu vou te dar um exemplo concreto. A Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul há anos, e é um problema não é só da Brigada Militar, de todas as polícias militares do mundo, todas, sem exceção, uma alta incidência de suicídios. E a Brigada Militar, ela tem tentado e procurado evitar esse tipo de situação, mas o que se viu nos últimos anos foi um aumento desses suicídios, né? Então, quer dizer, o problema do policial militar é que ele vive sob estresse, né, natural, que faz parte do trabalho dele, mas ele tem que ser forte, né? Ele não pode mostrar fragilidade, né? Então eu creio que com a NR1 nós vamos ter que fazer um choque cultural, né? Aquela coisa do homem não chora, o homem não pode dizer que está doente, que está passando por uma situação de depressão, de ansiedade. Como é que nós vamos fazer como é que vai ser esse choque cultural? Essa é uma mudança de cultura dentro das políticas estruturais das instituições, né? É importante que as instituições, a partir desse momento, incluam, né, nos seus treinamentos, no desenvolvimento dos seus trabalhadores, principalmente das suas lideranças, para que multipliquem isso no sentido de uma comunicação clara. Essa comunicação é ela que vai acolher demandas necessárias de quando existe um mal-estar do trabalho, existe vamos dizer assim, uma falta de estrutura no sentido de interação entre as áreas, né, de definição das atividades. Então tem toda uma questão aí no sentido de que possamos
desmistificar as questões de saúde mental e elas possam ser comunicadas de forma mais clara e as lideranças sejam também orientadas a identificar. Esse profissional está com baixa produção, esse profissional está com comportamento diferente do que era o habitual e chamar essa pessoa para uma conversa, né? A gestão de pessoas ou talvez se utilizar de alguma consultoria especializada para que auxilie no sentido da identificação e prevenção dessas situações, né, para que a gente construa aí ambientes de trabalho saudáveis. Pois é, então isso é um choque cultural e que vai fazer com que as organizações tenham equipes de prevenção, né, para evitar essas situações, né, quer dizer, do tratamento preventivo da ansiedade, da depressão, do burnout. E uma outra coisa que eu acho que nós estamos margeando, assim, passando a lo largo, que é o uso de álcool e drogas, né? Que é muito comum. É que o seguinte, os indicadores da sociedade como um todo, né? Quando a gente vê os dados do IBGE, é da população em geral. Só que essa população em geral, ela está nas empresas, ela está nas instituições. Então, o que nós acho que não temos claro é que a gente parou no tempo na questão da saúde mental. A gente quis negar a doença mental, mas a doença mental ela aumentou e exige agora um acolhimento. E justamente qual é o ponto principal, né, nesse sentido, para que a gente possa evitar? A pergunta sempre é essa, né? Como é que eu posso me adequar à NR1 e evitar as situações dos riscos psicossociais? Tem uma resposta clara para isso. Prevenção e orientação. A gente precisa trabalhar estratégias de prevenção e uma das estratégias de prevenção mais eficazes que tem é a orientação. Esclarecer as pessoas sobre o que é a ansiedade, o que é a depressão, o que é o burnout, porque ainda a gente tem muitas pessoas, né, e algumas classes trabalhadoras de forma predominante que estão muito suscetíveis a esse tipo de patologia, mas não conhecem, não sabem identificar e não entendem essas doenças. Então, se a gente fizer orientações claras, a gente pode trabalhar a prevenção e antecipar situações desse sentido. Mas, na verdade, Anderson, eu como psiquiatra te diria que, na verdade, é uma negação maciça. Na verdade, as pessoas elas enxergam, mas não querem ver. Por exemplo, até uma criança é capaz de identificar e diagnosticar alguém embriagado. Facilmente. A mudança de conduta, a mudança da deambulação, da forma de caminhar. Na segunda-feira é o dia da ressaca, né, que aumenta o número de atestados. E tem outros indicadores que nos dão isso, que é os indicadores de produtividade. Por exemplo, na segunda-feira é o dia que tem mais acidentes do trabalho na construção civil, principalmente devido ao alcoolismo. Outra coisa, a alta rotatividade dos funcionários, né, chamado turnover, né? Empresas que têm muito turnover são empresas problemáticas. E por que elas têm muito turnover? São lideranças muitas vezes exigentes, que oprimem, o que faz com que os funcionários se sintam oprimidos e, no caso, assediados com assédio moral, né? Então, isso tudo vai ter que mudar também o perfil da própria liderança no processo. Exatamente. Nesse ponto, né, eu trago a questão, de novo, né, reforço a questão da orientação e esclarecimento, né, das pessoas com relação às patologias, né, relacionadas a riscos psicossociais. E um outro ponto que cabe reforçar é justamente a questão de capacitação das lideranças, para que elas possam sim ser, né, facilitadores no sentido desse cuidado e estejam na ponta dos planos de ação que vão possibilitar minimizar situações desse tipo, principalmente as situações de assédio, né, e também as questões de estresse e ansiedade gerados por cobranças de forma indevida ou por falta de planejamento na execução das atividades.
E as empresas que não se adequarem à NR1? Essas ficam, a partir dessa data, né, sob o risco de denúncia, né, multas, né, e vão, digamos assim, ser penalizadas ou continuar sendo penalizadas pelas questões que são decorrentes dessas doenças, né, que estão ali no ambiente de trabalho, que é a baixa produtividade, o excesso de erros por falta de atenção, né, o descomprometimento daquele trabalhador e outros acidentes graves que podem acontecer, né, ao longo disso, por não haver uma questão de cuidado e prevenção nesse sentido. Essa lei ela foi feita em 1978, né? Ou seja, no século passado, né? E nos chama a atenção que ela vai ser aplicada de 1978 a 2026, nós temos quase 40 anos, né? Por quê? Por que será que ela só foi aplicada hoje? Creio eu que estamos num novo século, e numa virada de século há uma mudança de conduta, de postura, né? Que talvez hoje o mundo possa aceitar essas mudanças, mas mesmo assim a gente vê ainda uma certa, vamos dizer assim, uma falta de conhecimento, seria? Acho que tem um ponto, né, que é além da falta de conhecimento, a gente tem questões relacionadas a essa aceleração, né, as culturas de aceleração no sentido do que a gente tem com relação à produtividade das pessoas, né, a escassez também de mão de obra qualificada faz com que a gente muitas vezes produza mais, e se a gente retornar essas questões para o ambiente de trabalho de saúde, né, a gente tem profissionais com escalas de trabalho, né, alternadas e alta escala de trabalho, né, a gente tem médicos que saem de um plantão e engatam outro plantão, técnicos de enfermagem, enfermeiros que, né, viram plantões, e isso gera, né, um excesso de trabalho que não é de um ambiente, né, é um somatório, mas isso vai decorrer em algumas situações. E se a gente relacionar essa questão do porquê isso está acontecendo agora, eu reforço aquilo que a gente falava no início, né? A gente vem de dois eventos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que mexeram muito, né, com as questões emocionais e refletiram na saúde mental da população como um todo. Das perdas, né? Por exemplo, nós aqui no Sindicato Médico, quando tu entrastes aqui para chegar até aqui a Rádio e TV Simers, tu deve ter passado por uma placa com os nomes dos médicos que foram vítimas da Covid. Exatamente. Né? Exatamente. Então, naquela época que dizia assim, não saia de casa, os médicos estavam todos nos hospitais e correndo atrás, mas só que a gente tem que rever uma coisa que é mais antiga ainda, que é a CLT. A consolidação das leis trabalhistas, que foi criada no governo de Getúlio Vargas por Lindolfo Collor, que era o ministro do Trabalho, baseado na Carta del Lavoro, do Benito Mussolini, diz lá na CLT que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia, dormir e descansar 8 horas por dia e são 24 horas, né? 8 horas de lazer. E eu não conheço ninguém, se tu conhecer alguém, tu traz aqui, que faça essas 8 horas de lazer. E isso está lá na CLT, lá do Getúlio Vargas, né? Que isso já fazem quase 100 anos, né? E até hoje nós não aplicamos, né? Eu acho que vale dentro disso uma outra provocação, né, nesse sentido. Hoje, com o advindo das tecnologias, né, e o tempo de tela que as pessoas estão expostas, esse descanso e esse lazer estão aí muito comprometidos, né? As pessoas acabam por não descansar, né? Elas estão sempre recebendo muita informação e isso também gera um desgaste, gera uma ansiedade, uma aceleração muito grande na nossa população. Então são pontos que a gente precisa estar atentos ali, né? Porque nós somos um conjunto das nossas vivências e elas vão nessa direção da ansiedade. Pois é, mas só que eu estou ouvindo agora
de uma reunião da Copimed, da diretoria da Copimed e com a gerente da Copimed, a Odessa Mânica, lá do Conselho Regional de Medicina. E lá nós estávamos discutindo, antes de chegar aqui contigo, sobre a falta de conhecimento que os médicos têm das cooperativas, das facilidades, das vantagens. No entanto, os médicos e todas as pessoas, elas não têm alguns conhecimentos que são para o seu bem, mas têm conhecimentos, por exemplo, em termos comerciais. Eu aposto que se nós formos conversar com todos os estudantes de medicina e todos os médicos, eles sabem todos os tipos de Mercedes que tem no mercado, o último tipo de Mercedes que tem no mercado e esse tipo de coisa. Então, nós dizíamos o seguinte, aonde é que está o erro? É que a comunicação deles é perfeita e a nossa não é. Então, a partir de agora, acho que o nosso papel é divulgar isso através aqui da Rádio e TV Simers e todas as mídias, né? E nisso nós temos que estudar os tipos de mídia, qual é aquela mídia que alcança, qual é a faixa etária, pelo Instagram, que atinge os jovens, pelo Facebook, que atinge os velhos, do seu direito e mudar a visão da prevenção e do cuidado e uma nova visão do fator humano. Eu acho que essa questão do conjunto, né, digamos assim, né, desse todo, né, a questão da NR1, ela está trazendo essas questões dos riscos psicossociais, mas a gente não pode, eu acho que fazer uma dicotomia, né, separar o empregado do empregador, né? Os riscos são para todos e a gente precisa entender de que precisam todos trabalhar em prol de ambientes e uma cultura de trabalho qualificada, para que possamos assim, né, evoluir gradativamente, né? Então essa questão de trabalhar em conjunto e de buscar meios de comunicação, meios de orientação, meios de prevenção que vão dar condições da gente evitar situações desse tipo. Eu acho que essa é a linha, né, onde a gente vai conseguir fazer uma construção e ter êxito no sentido de evitar esse tipo de situação e fazer uma redução, né, com relação a doenças nessa situação e sofrimentos que esses trabalhadores também incorrem, né, nesse sentido. Não podemos esquecer desse fator humano, né? A pessoa que está sofrendo de ansiedade, depressão, né, e que foi submetida a uma situação de assédio, ela tem um sofrimento e a gente precisa prestar assistência ou direcionar ela para essa assistência de forma qualificada, né, e que ela possa se recuperar com brevidade. Lamentavelmente, né, nós temos aqui um limite de tempo. Então, Anderson, queria te agradecer muito as orientações que tu nos desse aqui aos nossos ouvintes e telespectadores e chamar a atenção que esse é um canal e uma rádio do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, mas nós temos muitos ouvintes e telespectadores que não são médicos, são familiares de médicos e as pessoas em geral. Creio que a gente deu assim um início, né, dessa discussão e a tua orientação foi bem clara e objetiva. Então, quero agradecer a tua participação. Agradeço, é uma satisfação estar aqui, agradeço também a Copimed por também me ceder, né, para estar aqui com vocês nesse momento. Eu acho bem importante que a gente possa orientar os médicos, né, principalmente porque os médicos que estão na ponta aí nos consultórios e têm colaboradores precisam estar cientes do que eles fazem e saber que eles podem contar com a Copimed RS nessa orientação e com os Simers também nesse momento de entender o que eles podem fazer, como deve fazer, né, para que eles possam qualificar aí, né, os seus ambientes de trabalho e favorecer os seus trabalhadores e os resultados dos seus negócios. Muito obrigado. Esse foi mais um Corações e Mentes. Até o próximo.